Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para a gente falar um pouquinho sobre aí o nosso mercado de trabalho, entrevista, currículo, todos os assuntos que estão relacionados a esse meio. É o que a gente vai conversar, é o que a gente está sempre conversando, né, ultimamente, porque é um assunto que é de extrema importância. E assim, são vários pontos que levam a um fator para a pessoa conseguir um emprego. Então, não é só conseguir um emprego em si. Para conseguir um emprego, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um passo a passo, você tem que ter um preparo para você estar conseguindo isso. O fato de você conseguir um emprego, ele é o resultado final da etapa, do processo, aliás. Ele não é uma questão que você precisa fazer. Então, são vários meios, são vários fatores que estão ali relacionados e que às vezes você não tem se preocupado tanto com isso. Então, são várias etapas, desde um currículo bem elaborado, sem erros ortográficos, muito bem feito, muito bem descrito, suas habilidades, suas experiências, desde o seu marketing pessoal, a sua postura em uma entrevista, desde você saber falar, você saber se posicionar, você se conhecer, identificar os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, que muita gente tem dificuldade de falar isso, de comentar isso em uma entrevista, seu posicionamento nas mídias sociais. Então, assim, tem muito a ver com o que você é de verdade, não com o que você coloca ali no seu currículo ou tenta passar em uma entrevista. Então, são vários pontos que em conjunto levam aí um resultado de você conseguir o seu emprego. Então não é só uma coisa, não adianta, que eu converso muito com as pessoas que eu estou fazendo a revisão curricular, que eu estou ajudando em questões de entrevista, que está fazendo a mentoria comigo, são vários pontos. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em conseguir um emprego, mas não se preocupam com as questões que estão relacionadas com isso. Se preocupam tanto em deixar um currículo bem feito, mas não se preocupa com o restante. Não adianta você ter um currículo muito bem feito e quando chegar lá na entrevista você não saber se posicionar. Então não adianta você também saber se posicionar numa entrevista, mas o seu currículo não está legal, né? Não está transparente, não está objetivo, tem erros de português. Então é um conjunto de ações que você precisa fazer para você poder conseguir alcançar aí o seu objetivo final, que é o emprego, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entrevista. Você fez o seu currículo, ele ficou lindo, ficou perfeito, ficou profissional, conseguiu passar a mensagem ao recrutador e você foi chamado para a entrevista. Lá na entrevista você tem que ter muito cuidado com várias questões e hoje eu vou falar aqui alguns pontos para você assim não fazer. São assim os principais erros que as pessoas cometem em uma entrevista de emprego e às vezes sai tão natural e ela não percebe, ou às vezes é proposital para tentar enganar o recrutador, mas os recrutadores hoje estão muito preparados e conseguem identificar se a pessoa está mentindo, se a pessoa está enrolando, se a pessoa tá falando coisa que não condiz, tá? Então, você fez o seu currículo perfeito, você chegou na entrevista, então agora é uma hora de você se preocupar com isso também, se preparar para esse momento e não cometer esses erros que eu vou falar agora aqui, tá bom? A principal item que a gente, o fim, é quando a gente percebe que a pessoa está mentindo. Então, o que acontece? Muita gente, infelizmente, mente no currículo. Coloca lá que tem cursos disso, cursos daquilo, mas que na verdade não tem. Tem experiência nisso, tem experiência naquilo, mas que na verdade ela está ali mentindo, está colocando uma informação para deixar um currículo melhor, para deixar um currículo mais estruturada e na verdade ela não tem. Então, quando você mente no currículo, você já está eliminado. Não tem outra saída. Se você mentir no seu currículo, na sua vida profissional, como é que vai ser? Então é complicado quando a gente pega um currículo que a gente sabe que tem mentiras ali. A gente vai correr atrás das informações, a gente vai identificar, o recrutador ele vai atrás das informações que está ali. Não é só pegar o seu currículo bonitinho, olhar e falar, nossa, que legal, que lindo. Não, a gente vai identificar se realmente é aquilo, se realmente aquela pessoa colocou ali, se ela não está mentindo pra gente. Então, muito cuidado para colocar o que não tem realmente, o que não é você ali no seu currículo. O seu currículo é o seu raio-x. É o que você é o que você faz, as suas competências e as suas experiências. Nada mais disso, ok? Então, cuidado para não colocar informação que não condiz com você. Outra questão que a gente
passa por momentos assim, um processo de entrevista, e é algo bem desconfortável quando a pessoa começa a falar ou da empresa anterior que ela trabalhou, ou dos amigos da empresa anterior que ela trabalhou, do chefe, né? Isso é muito deselegante, isso é muito antiético, falta de profissionalismo, isso não é legal. Então, evita se posicionar dessa forma. Se você não teve uma experiência legal, apenas comenta isso, que você não teve uma experiência legal, e sem levar muito para o lado pessoal, sem envolver muito terceiros, sem realmente falar mal das pessoas. Você pode ser profissional comentando algo que ocorreu de uma forma totalmente profissional e ética, ok? Outra coisa, numa entrevista, quando a pessoa começa a falar demais, ela se empolga e ela começa a falar demais, acaba ficando muito cansativa a entrevista. E às vezes ela acaba falando demais sem o assunto não está muito direcionado com o que está sendo feito na entrevista. Então, o recrutador ele tem que ter aquele jeito, tem que ter aquela forma de estar puxando a pessoa para estar direcionando a conversa. Então, fale o necessário. O que o recrutador perguntou, você responde. Se ele de repente quiser que você explane, você vai comentar mais sobre o assunto. Mas sempre ali naquela moderação de não estar falando demais e pegando aí um pouco do tempo do recrutador, que é bastante corrido. Então, cuidado com isso também. Não seja aí um candidato tagarela que fica falando para Deus e o mundo, ok? Mas, ao contrário disso também, você não pode ser uma pessoa que fala pouco, né? Que quase não fala. Aquela pessoa muito fechada, muito tímida, muito travada. Isso também não é legal. Então, responder realmente o necessário, tá? E quando for solicitado, responder de forma clara, objetiva, empoderada, com força de vontade, com determinação, mostrar para o recrutador que você quer aquela vaga, que você quer trabalhar naquela empresa, que você gostaria muito, que você quer poder aprimorar, que você quer poder aplicar o que você sabe. Então, demonstra isso para o seu recrutador. Uma coisa bem que ocorre bastante mesmo é a questão do seu marketing pessoal mesmo. Como que você vai numa entrevista? Como que você vai vestido numa entrevista? Como que você se posiciona numa entrevista? Se você vai chegar atrasado ou não, evite chegar atrasado. Evite chegar lá e ficar reclamando que está demorando. Evite chegar lá e ficar no celular o tempo inteiro. A partir do momento que você entra na porta para você participar de uma entrevista, você já está sendo avaliado. Então, muito cuidado com o que você fala quando você está ali esperando seu momento para entrar. Às vezes, muitas das vezes, as empresas aplicam algum tipo de teste já ali logo no início, quando você entra e você nem percebe que você passou por isso. Então, tem que ter muito cuidado em qualquer circunstância. Eu costumo falar que você é em qualquer lugar. Então, também não adianta você ser bonitinho, você ser ético, você ser aquela pessoa exemplar só em um determinado local. Então, você tem que cuidar do seu marketing pessoal em qualquer lugar, né? Então, eu sempre tive essa preocupação e eu sempre tive esse cuidado. Eu aprendi isso muito aí na minha trajetória, que o nosso marketing pessoal, ele abre portas, então ele é a chave. Às vezes você tem até um bom conteúdo, você é um excelente profissional, mas se você não cuida da sua imagem, se você não cuida da sua postura, se você não cuida do que você fala, você acaba deixando tudo que você tem de bagagem, tudo que você tem de conhecimento por água abaixo, pelo simples fato de você não saber se posicionar, não saber se colocar em determinada situação. Então, muito cuidado com relação a isso, ok? Então, a entrevista, ela é um momento extremamente importante, porque você apresentou um currículo muito bom, você conseguiu, né, de se destacar, você conseguiu ser chamado para uma entrevista, então é um momento importante. O que eu tenho que fazer, Magna, para mim poder me sair bem em uma entrevista? Primeiramente, você tem que saber qual é a empresa, o que a empresa faz, qual que é os objetivos dessa empresa. Geralmente ela tem um site, se ela não tem um site, ela tem uma página, ela tem um Instagram. Estuda sobre a empresa, dá uma estudada há quantos anos, você já tem muitos anos no mercado, o que ela faz, quais são os produtos, quais são os desafios. Você vai ter na hora da entrevista, você vai ter assunto para falar, tá? Então, conhece a empresa, conhece o setor que você quer atuar. Se prepare, se planeje, se programe seu horário para não chegar atrasado. Procure usar uma roupa mais socialzinha, mais arrumadinha, sem muito decote, as meninas, né? Sem uma maquiagem muito forte, sem um perfume muito forte.
Para os meninos, nada de boné, cabelo penteadinho, nada de chinelo de dedo, coloca aí um sapato mais arrumadinho e seja você. Assim, o ponto-chave de uma entrevista de emprego é quando você consegue ser você, quando você consegue passar realmente quem é você, o que você faz, o que você gosta de fazer, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria. É isso que o recrutador quer ver. Ele quer ver realmente o brilho nos olhos da pessoa, ele quer ver realmente se a pessoa quer, se ela está disposta, se ela quer encarar o desafio. Ele não quer ver uma pessoa ali maquiada, cheia de muitas palavras bonitas, onde ele não consegue ver verdade. A gente quer ver verdade numa entrevista de emprego, a gente quer ver realmente quem é aquela pessoa, a gente quer conhecer aquela pessoa, tá bom? Então, a entrevista ela é de extrema importância, ela é decisiva, na verdade, para um processo seletivo, tá bom? Então, muito cuidado com isso, estude bastante, se prepare para esse momento, que ele é um momento muito importante, tá? Assim como um currículo, assim como um marketing pessoal, assim como todos os outros pontos também que são importantes. A entrevista ela é muito importante, ok? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre vários assuntos. Se você quer saber de outros que estejam relacionados com recolocação, com carreira, com mercado de trabalho, pode estar aí no meu Instagram, @magnaprestes, ou lá no meu canal no YouTube também, Magna Prestes. Dá uma olhada, dá uma conferida, tem muito conteúdo bom, tem muito material, acompanha que sempre vai ter aí informação para você estar se posicionando no mercado de trabalho e conseguindo aí o seu emprego, ok? Então, até mais e cuidado aí com as questões que eu falei sobre a entrevista, ok? Tchau, tchau!